O silêncio do luxuoso escritório era quebrado apenas pelo som de papéis sendo passados com precisão e frieza. Durante anos ela assumiu o papel de esposa devotada e submissa, deixando Rodrigo brilhar nos holofotes como o grande líder do império corporativo da família. Mas por trás daquela fachada dócil, escondia-se uma estrategista brilhante e implacável. Os números não mentiam, e as discrepâncias gritantes nos balanços trimestrais contavam uma história perturbadora de traição e desvio. Cada linha daquela contabilidade revelava uma teia complexa de empresas de fachada e notas frias. Rodrigo, o homem em quem ela confiara cegamente, estava esvaziando as contas da empresa para bancar seus próprios caprichos secretos. A dor da descoberta não veio em lágrimas ou gritos histéricos, mas em uma clareza mental assustadora e fria. Isabela sentiu o gosto amargo da desilusão. Percebeu que o casamento perfeito era só uma encenação ensaiada para mascarar a ambição desmedida e a ganância sem limites de um marido que achava que conhecia intimamente. Ela relembrou os sacrifícios silenciosos que fez para manter a imagem pública impecável de Rodrigo diante do conselho de administração. Noites intermináveis em claro, resolvendo crises que ele mesmo criara por pura incompetência e arrogância. Isabela sempre esteve nos bastidores corrigindo erros e guiando decisões estratégicas para garantir a prosperidade do legado de seu pai. A cruel ironia era que sua lealdade inabalável deu ao traidor as ferramentas exatas para erguer um império paralelo, desviando milhões sob o falso pretexto de investimentos internacionais arriscados e expansões duvidosas de mercado. De repente, a vibração abrupta do celular dela quebrou a forte concentração que pairava no ar do escritório. Uma mensagem anônima brilhou na tela, iluminando a penumbra com palavras que cortaram o coração de Isabela como uma lâmina afiada. O texto era curto, direto e devastadoramente claro sobre o paradeiro de Rodrigo naquela noite chuvosa. Ele não estava em uma viagem de negócios crucial, como dissera horas antes, mas sim em uma maternidade renomada, esperando ansioso pelo nascimento do suposto herdeiro que ela mesma não pudera dar a ele por anos. A mensagem revelava o nome da mulher que dividia a cama e os segredos. Nas sombras do marido traidor estava Bianca, a jovem e aparentemente inocente assistente executiva que sempre mostrava um sorriso prestativo e dedicação inquestionável ao trabalho. A revelação de que a amante estava dando à luz um menino naquele exato momento gelou o sangue de Isabela. O contraste entre sua própria dor silenciosa, vinda da infertilidade diagnosticada, e a celebração clandestina de Rodrigo no hospital, criava uma cena de crueldade indescritível, que despertou uma fúria adormecida em sua alma. Isabela fechou os olhos por um breve instante, deixando que a onda avassaladora de choque e tristeza lavasse seu corpo tenso. Mas a fraqueza durou apenas uma fração de segundo antes de ser totalmente substituída por uma determinação fria e inabalável. Ela não seria a esposa traída, feita de vítima e descartada chorando pelos cantos, enquanto o marido aproveitava a fortuna roubada com a nova família. A mulher submissa morrera ali mesmo, dando lugar à legítima e implacável herdeira, pronta para destruir tudo o que Rodrigo construiu com mentiras. Com movimentos rápidos e calculados, Isabela acessou o servidor criptografado oculto, que mantinha em segredo por precaução. Seus dedos voaram pelo teclado, transferindo gigabytes de provas incriminatórias para um pequeno e seguro dispositivo de armazenamento. Extratos bancários e e-mails comprometedores, contratos forjados e registros de transferências internacionais para paraísos fiscais. Todo o esquema de corrupção de Rodrigo, meticulosamente orquestrado, com a cumplicidade de Bianca, estava agora na palma da mão dela. A arrogância do marido, ao deixar rastros tão óbvios, era a prova definitiva de sua estupidez e subestimação fatal da inteligência de Isabela.
Ela observava o progresso do download na tela brilhante, sentindo uma satisfação sombria crescer em seu peito apertado. Cada documento copiado representava mais um prego no caixão do futuro de Rodrigo e de sua amante ambiciosa. A audácia de usar o dinheiro de sua família para bancar uma vida dupla era uma afronta que exigia. Isabela não estava planejando apenas um divórcio conturbado. Ela arquitetou a aniquilação completa da reputação, liberdade e sanidade do homem que ousou violar o legado construído pelo suor de seus antepassados. Assim que a transferência terminou com sucesso, Isabela removeu o aparelho e guardou com cuidado na bolsa de grife. Levantou da cadeira de couro ajeitando a sua saia lápis impecável e caminhou até o espelho encostado na parede de mogno. O reflexo mostrava uma mulher elegante, postura firme, cabelo impecável e um olhar frio que escondia muito bem a tempestade vindo aí. Sem rastros daquela fraqueza que o Rodrigo tanto adorava usar e manipular. Apenas a força bruta de uma rainha pronta para retomar seu trono roubado. Antes de sair do seu escritório, ela olhou uma última vez para o retrato do falecido pai, logo acima da lareira imponente. Uma promessa silenciosa nascia ali. Sombrio ou não, aquele império jamais cairia nas mãos sujas de um parasita aproveitador e sem escrúpulos. De passos firmes e decididos, Isabela cruzou o corredor deserto e entrou direto no elevador privativo rumo à garagem subterrânea daquele prédio corporativo gigantesco. Lá fora, a noite estava tempestuosa com chuva pesada e trovões que pareciam ecoar a fúria implacável queimando no seu peito. O segurança da noite a cumprimentou com respeito absoluto. Enquanto ela caminhava em direção ao seu esportivo preto reluzente, ele sentiu o gelo e a autoridade que vinham da patroa. E preferiu ficar calado diante daquela expressão tão fechada e intimidadora. Isabela entrou no carro. O cheiro de couro novo se misturava com a tensão sufocante que tomava conta da cabine de luxo. O motor potente roncou forte assim que ela deu a partida. Lembrava um bicho selvagem acordando de um sono profundo e pronto para uma caçada sangrenta e sem piedade. O GPS logo foi programado com o endereço da clínica mais cara e exclusiva daquela cidade sob tempestade. A linha vermelha no mapa mostrava o caminho direto até o epicentro da traição que Rodrigo tinha armado para humilhá-la. Isabela pisou fundo no acelerador, jogando o carro pelas ruas desertas e escorregadias da cidade adormecida, rasgando o breu da noite com os faróis acesos na potência máxima. A chuva batia forte no para-brisa, mas o olhar dela seguia fixo na pista e no confronto inevitável que mudaria o destino de todos correndo em alta velocidade pelas avenidas encharcadas. Lembrava dolorosas invadiram sua mente como cenas cruéis de um filme antigo. As consultas médicas sem fim, aqueles tratamentos desgastantes de fertilidade e o falso conforto que Rodrigo sussurrava no seu ouvido nas noites difíceis. Ele fingia ser o marido compreensivo e sofredor, enquanto engravidava outra mulher pelas costas do jeito mais sujo e cínico do mundo. A humilhação de ter sido enganada de forma tão íntima só dava mais força ao ódio que queimava silencioso em seu peito machucado. A imagem de Bianca com seus vestidos curtos e risadinhas bobas nos corredores da empresa agora dava nojo de lembrar. Aquela assistente não cuidava apenas da agenda do Rodrigo. Ela estava planejando roubar o lugar de Isabela em cada detalhe de sua vida. Achar que podiam enganá-la debaixo do próprio teto, sem pagar por isso, foi o pior erro que aqueles dois idiotas cometeram. Esqueceram ou nunca perceberam que o silêncio de Isabela sempre foi uma pura estratégia. Nunca fraqueza ou ignorância de mulher submissa. O sinal vermelho obrigou Isabela a frear o carro, de repente, fazendo os pneus cantarem de leve no asfalto molhado pela tempestade. Ela apertou o volante com tanta força que os dedos perderam a cor, mantendo a respiração lenta sob controle, disfarçando o turbilhão por dentro. Essa breve parada serviu para colocar os pensamentos em ordem e planejar direitinho como seria a entrada no quarto do hospital. Nada de escândalo barato ou baixaria física desnecessária.
A verdadeira destruição de Rodrigo viria com palavras frias, verdades cruas, e o fim completo daquela pose de bom moço. O sinal abriu e o esportivo arrancou pela avenida deserta, cortando as poças de água com violência e velocidade. O bairro nobre onde ficava a clínica começou a surgir no horizonte escuro, com seus prédios altos e ruas bem iluminadas. A ansiedade tentou invadir sua mente calculista, mas Isabela logo espantou o sentimento com a disciplina fria de quem foi treinada para a guerra. Entraria num combate psicológico e dar qualquer sinal de fraqueza seria dar uma vitória de bandeja para aquele traidor imundo. A fachada imponente do hospital surgiu diante dela com vidros e aço brilhando no meio da chuva. Aquela clínica de maternidade cara e exclusiva no meio da tempestade. O traço vermelho no GPS mostrava o caminho até o motor com um movimento rápido e firme que ecoou no silêncio. Ela pegou a bolsa contendo as provas irrefutáveis dos crimes do marido e respirou fundo, sentindo o ar frio e úmido encher seus pulmões exaustos. Lá fora, a tempestade parecia finalmente diminuir, refletindo o controle absoluto que ela havia recuperado sobre suas emoções fragmentadas e sua vida. Ao passar pelas portas automáticas de vidro da entrada principal, o cheiro típico de antisséptico e produtos de limpeza hospitalar invadiu suas narinas sensíveis. A iluminação branca e forte do saguão da recepção contrastava fortemente com a escuridão da noite de tempestade que ela tinha acabado de deixar para trás. Algumas enfermeiras do plantão noturno apressavam-se pelos corredores brancos, enquanto um segurança do saguão a observava com uma mistura de curiosidade e profundo respeito. A postura impecável de Isabela exalava uma autoridade natural que calava qualquer pergunta sobre sua presença incomum naquelas primeiras horas da manhã. Ela se aproximou do balcão de atendimento principal com passos firmes e silenciosos, fixando o olhar diretamente na recepcionista sonolenta e visivelmente exausta. Com uma voz incrivelmente calma e gélida, Isabela exigiu saber imediatamente o número do quarto onde Bianca estava internada para o parto. A funcionária, intimidada pela presença majestosa e pelo olhar penetrante da visitante inesperada, digitou rapidamente no sistema do computador, sem fazer mais perguntas. O número do quarto foi murmurado com hesitação, abrindo o caminho final para o confronto que selaria o destino desastroso de Rodrigo e sua amante enquanto ela caminhava pelo longo e silencioso corredor da maternidade. O som rítmico dos saltos de Isabela ecoava nas paredes brancas e impecáveis. Cada passo dado a aproximava da realidade cruel, que destruiria as ilusões do passado e forjaria o aço de seu futuro solitário. Ela imaginou a cena em que encontraria o marido celebrando a falsa vitória, segurando o filho deles nos braços, o garoto que seria a garantia de seu golpe final. A ignorância de Rodrigo sobre a bomba-relógio que se aproximava tornava o som de seus passos ainda mais ameaçador e definitivo. O andar superior da clínica cheirava a flores frescas e produtos caros de bebê, um contraste grotesco com a decadência moral oculta naquelas paredes. Isabela parou diante da pesada porta de madeira que exibia o número dourado, que a recepcionista lhe dera minutos antes no andar térreo do prédio. Um som fraco de risadas abafadas e sussurros carinhosos escapava pelas frestas, rasgando o silêncio da madrugada e testando a paciência inesgotável de sua alma ferida. A felicidade fraudulenta que acontecia naquele exato momento do outro lado da porta estava a meros segundos de ser brutal e irreversivelmente aniquilada. Ela não sentiu hesitação alguma ao colocar sua mão delicada, adornada com anéis caros, na maçaneta fria e prateada da porta fechada. Seu coração não acelerou de medo, mas sim com a expectativa fria de um predador encurralando sua presa em uma armadilha perfeita e sem saída. Rodrigo se considerava o mestre do jogo, o homem intocável que controlava as finanças da empresa e o destino das duas mulheres em sua teia. Isabela estava prestes a mostrar que ele era apenas um peão patético em um tabuleiro de xadrez que sempre pertencera a ela. O último suspiro antes de abrir a porta foi longo e controlado,
marcando a transição definitiva entre o fim doloroso e o recomeço implacável. As provas materiais, guardadas em segurança dentro da bolsa, eram sua armadura invencível e a espada afiada, que cortaria as algemas de tantos anos de enganação. A noite escura e chuvosa tinha sido o cenário perfeito para enterrar a esposa ingênua e dar vida à empresária letal e implacável. Sem bater ou anunciar sua grande chegada, Isabela empurrou a porta pesada, dando o primeiro passo rumo ao clímax do desastre. A folha de madeira abriu com um rangido suave que cortou a atmosfera tensa. Isabela cruzou o limiar com passos firmes e silenciosos pelo chão de linóleo impecável. O quarto amplo e luxuoso cheirava a antisséptico misturado com um perfume floral enjoativo e barato. No centro daquele cenário hospitalar extravagante, estava Rodrigo segurando um pequeno pacote embrulhado em mantas azuis macias. Bianca descansava em sua cama de hospital com uma expressão de triunfo exausto e arrogante estampada em seu rosto pálido e suado. O contraste entre a dor profunda de Isabela e aquela cena doméstica repugnante era brutal e indescritível. Rodrigo ergueu os olhos lentamente ao notar a presença inesperada da esposa no quarto. O choque inicial durou apenas um momento passageiro antes de ser totalmente substituído por um sorriso cínico e provocativo. Ele posou com o bebê nos braços em uma exibição ridícula e cruel, querendo ferir os sentimentos dela. Olha quem resolveu aparecer para conhecer o verdadeiro herdeiro da nossa família, disse ele com a voz carregada de veneno e superioridade doentia. A arrogância do marido traidor transbordava em cada sílaba dita naquele quarto frio, ignorando totalmente a tempestade prestes a desabar sobre ele. Bianca ajeitou os travesseiros com movimentos lentos e dramáticos para atrair os olhares. Ela lançou um olhar condescendente para Isabela, tentando disfarçar a pura maldade sob uma máscara de falsa fragilidade materna. A amante exibia anéis caros e pulseiras brilhantes que tinham sido compradas com o dinheiro roubado das contas da empresa da família. Aquele quarto luxuoso era a prova viva da corrupção e da desfaçatez que os dois mantiveram escondidas nas sombras por longos meses. A traição da assistente executiva era tão óbvia que causava um enjoo quase físico na esposa enganada. Mas Isabela não derramou uma única lágrima, nem deu qualquer sinal visível de desespero ou de tristeza profunda. Ela continuou de pé, perto da porta fechada, observando o casal miserável, com a frieza de um juiz implacável, prestes a ditar uma sentença de morte. Seus olhos escuros e penetrantes varreram cada centímetro daquele ambiente luxuoso e asqueroso com um cálculo estratégico e preciso. O silêncio sepulcral que ela impôs no quarto começou a perturbar Rodrigo, estilhaçando a falsa sensação de segurança que aquele casal de golpistas sustentava. A postura imponente da verdadeira dona do império era inabalável e aterrorizante. O marido infiel decidiu então atacar o ponto mais vulnerável que ele achava conhecer na alma ferida de Isabela. Ele começou a discursar sobre a perfeição do menino recém-nascido e a força do seu próprio sangue na continuidade da linhagem familiar. Bianca finalmente me deu o que você foi totalmente incapaz de gerar durante todos esses anos de um casamento inútil e vazio. O ataque cruel foi lançado como dardos envenenados, tentando destruir a dignidade e o orgulho que mantinham a esposa de pé diante daquela humilhação monumental. A crueldade do homem em quem ela confiava era assustadora. As memórias sombrias das clínicas de fertilidade e dos dolorosos tratamentos hormonais cruzaram a mente analítica de Isabela. Rapidamente relembrou as noites de choro abafado e o sentimento de fracasso pessoal que a corroía por dentro enquanto ele a consolava com abraços falsos e vazios. Agora ela compreendia claramente que a suposta infertilidade tinha sido usada como uma arma psicológica para mantê-la submissa e culpada por muito tempo. Rodrigo realmente acreditava que a paternidade ilegítima
justificava seus crimes financeiros e a traição escancarada que havia planejado minuciosamente durante as ausências prolongadas da mansão do casal. Um sorriso fino e afiado finalmente surgiu nos lábios vermelhos daquela mulher imponente e silenciosa. Isabela deu um passo à frente, fazendo os saltos altos estalarem contra o piso brilhante, como um relógio contando os minutos finais. Meus parabéns pela formação dessa linda família, construída sobre pilares tão sólidos de roubo e falsidade ideológica. A voz aveludada e gelada ecoou pelas paredes brancas, provocando um calafrio na espinha de Bianca, que se encolheu discretamente sob os lençóis de algodão egípcio. O tom calmo de Isabela era muito mais perigoso do que qualquer grito histérico. Rodrigo franziu a testa, visivelmente irritado com a audácia inesperada daquela mulher a quem sempre considerara dócil e fácil de manipular. Ele se achava um gênio intocável, que superou todos os obstáculos para garantir controle total das finanças do império empresarial da família. Você está delirando de ciúme e amargura porque sabe que o conselho de administração prefere um líder forte com um herdeiro legítimo em vez de uma herdeira fraca. Ele disparou as palavras com agressividade desesperada, tentando reafirmar sua posição de domínio diante da calma perturbadora que emanava da figura imponente de sua esposa desprezada. A amante interveio na discussão com uma voz infantil e estridente, tentando se passar por sensata e vítima pacífica daquela situação grotesca. Por favor, Isabela, estamos exaustos. E este é um momento sagrado para nossa nova família, que acaba de nascer nesta manhã abençoada. Bianca tocou o braço de Rodrigo com falsa ternura, exigindo proteção e validando aquela cena. A ideia distorcida de que o amor deles justificava qualquer traição ou sofrimento de outras pessoas. A audácia da assistente executiva, que desviava fundos para comprar joias caras, só aumentava o desprezo profundo e silencioso que ardia na alma da verdadeira herdeira. Isabela ignorou completamente o apelo teatral daquela amante vulgar e fixou seu olhar gelado diretamente no rosto pequeno do bebê que dormia. Aquela criaturinha inocente, envolta em mantas luxuosas, era apenas um peão sacrificável no tabuleiro de xadrez sujo criado pela ganância cega daqueles dois adultos irresponsáveis. Uma leve e passageira onda de piedade cruzou o coração blindado de Isabela ao perceber o destino cruel de uma criança nascida entre tanta sujeira moral e ruína financeira iminente. O menino não tinha culpa dos pecados terríveis cometidos por aqueles criminosos que agora se diziam seus pais. O marido traidor viu o silêncio dela como sinal de fraqueza emocional e inveja profunda da sua grande conquista. Pode arrumar as malas e sair da minha casa amanhã, principalmente porque nossos advogados vão garantir que você não receba um único centavo da empresa. Rodrigo estufou o peito com orgulho cego, convencido de que vencera antes da primeira grande batalha começar. Ele subestimou muito o poder analítico e destrutivo da mulher, que passou a última década protegendo as costas dele contra inimigos poderosos e rivais implacáveis. Sem tirar os olhos daquele marido arrogante, Isabela deslizou a mão na bolsa de couro que trazia no ombro. Rodrigo recuou por instinto, apertando o bebê ao peito, temendo que sua esposa humilhada puxasse uma arma carregada e cometesse uma loucura sangrenta. O pânico passageiro que cruzou o rosto do covarde foi um espetáculo delicioso e revigorante para a mente estratégica e vingativa daquela mulher traída. Mas seus dedos elegantes apenas tocaram o plástico frio do dispositivo com as provas incriminadoras. Sua arrogância e burrice sem limites te impediram de perceber que as contas nas Ilhas Khan nunca foram segredo de verdade, disse ela com voz pausada, deixando cada palavra afundar na mente do traidor como uma âncora arrastando um navio para as profundezas escuras. Sei exatamente onde foi parar cada centavo e conheço toda a lavagem de dinheiro que montaram debaixo do meu teto por meses.
O sorriso frio dela fez a temperatura do quarto despencar de repente, de um jeito completamente aterrorizante para os amantes encurralados. Uma sombra densa de dúvida e pavor real cruzou o rosto de Rodrigo, fazendo sua máscara de invencibilidade rachar de vez pela primeira vez naquela noite fatídica. Mas se o ego inflado do criminoso se recusou a aceitar a realidade dos fatos, ele logo retomou a postura hostil contra sua mulher. Você está blefando como uma louca histérica, porque não suporta a ideia de ser trocada por uma mais jovem, capaz de me dar uma família de verdade? Ele rosnou as palavras agressivas, tentando abafar o próprio pavor crescente. A discussão continuou. A atmosfera tensa e ameaçadora foi interrompida de repente, quando a porta do quarto se abriu num estrondo sem aviso prévio. Um senhor idoso de cabelos brancos e postura imponente entrou vestindo um jaleco impecável e carregando uma pasta cheia de papéis importantes. Ele era o renomado doutor, chefe da maternidade e diretor-geral daquela clínica exclusiva que atendia apenas a elite mais rica e influente da cidade. A expressão grave e carregada em seu rosto enrugado indicava claramente que ele não trazia boas notícias naquela manhã. O médico experiente ignorou totalmente o clima pesado que pairava entre os três adultos naquele quarto sufocante. Com passos curtos e decididos, ele caminhou até a cabeceira da cama onde Bianca descansava e cravou o olhar sério nos olhos arregalados de Rodrigo. Precisamos ter uma conversa séria e urgente, de forma totalmente reservada, sobre os resultados preliminares da triagem genética e dos exames de sangue do recém-nascido. O tom do médico era profissional e extremamente gelado. Um calafrio percorreu a espinha do pai orgulhoso. Rodrigo estufou o peito, tentando manter a farsa de controle e autoridade suprema que sempre usava para intimidar funcionários em sua rotina de negócios. Pode falar o que quiser aqui na frente da minha esposa, porque não tenho absolutamente nenhum segredo a esconder dela ou de qualquer outra pessoa. O tom desafiador e pateticamente confiante do homem iludido era uma piada sem graça perto da seriedade esmagadora do diretor médico. Ele apertou o bebê com mais força, querendo usar a criança inocente como escudo contra o destino inevitável. No instante em que o marido arrogante disparou aquelas palavras prepotentes, uma mudança drástica e assustadora tomou conta do rosto de Bianca. A pele da amante ficou branca como papel e suas mãos trêmulas agarraram os lençóis de tal forma que os nós dos seus dedos estalaram com força naquele quarto silencioso. Um pânico visceral e incontrolável transbordou dos olhos arregalados da jovem, destruindo de vez aquela pose de vitória que ela exibia há poucos minutos. Ela abriu a boca tentando impedir o médico de falar, mas nenhum som audível conseguiu sair. Garganta de repente seca e fechada. Os instintos aguçados e a mente analítica de Isabela perceberam na hora a mudança radical no comportamento apavorado da assistente executiva deitada na luxuosa cama de hospital. A brilhante estrategista deu meio passo para trás, encostando seu corpo elegante na parede fria para ter uma visão ampla e sem barreiras do espetáculo fascinante que estava prestes a se desenrolar. As peças no tabuleiro de xadrez se moviam de um jeito totalmente imprevisto e surpreendente, revelando uma falha monstruosa no plano perfeito dos traidores. Isabela cruzou os braços sobre o peito, esperando pacientemente pela explosão da bomba atômica que destruiria a vida deles. O médico idoso suspirou fundo, ajustando os óculos de metal no nariz e abrindo a pasta grossa com uma lentidão que parecia torturar a alma de Bianca. Os exames de laboratório cruzados revelam uma incompatibilidade sanguínea absoluta e biologicamente impossível entre os padrões genéticos do recém-nascido e o tipo de sangue registrado no prontuário do senhor. As palavras clínicas e precisas caíram no silêncio do quarto como blocos pesados de concreto, esmagando todas as ilusões de poder e controle que o marido infiel possuía.
O diretor do hospital manteve uma expressão neutra e impiedosa ao pronunciar a sentença devastadora. O corpo de Rodrigo congelou na hora, como se um raio tivesse atingido sua espinha e fritado os nervos do seu sistema nervoso central em segundos. Ele piscou repetidamente, tentando processar o significado brutal daquelas palavras complexas. Enquanto isso, o bebê começou a chorar baixinho em seus braços, de repente fracos e caídos. Os olhos do marido desesperado buscaram o rosto apavorado de Bianca em busca de uma negação, furiosa, mas só encontrou uma culpa esmagadora e profundamente covarde. O silêncio sepulcral da amante suada foi a confissão mais ensurdecedora e cruel que ele poderia ouvir naquela manhã escura e chuvosa. O pesadelo pessoal do executivo arrogante estava longe de acabar. Enquanto o médico folheava mais algumas páginas grossas do documento, procurando por papéis antigos e amarelados. Nós fizemos uma busca minuciosa e detalhada no Sistema Central de Saúde integrado por causa dessa grave anomalia e encontramos prontuários antigos arquivados em uma clínica associada. O médico puxou a folha gasta e a segurou no ar sob a iluminação forte do quarto, revelando um passado sombrio que tinha sido enterrado com muito dinheiro. Rodrigo sentiu a boca secar e o estômago revirar violentamente diante da iminente e destrutiva revelação. O relatório antigo, feito há mais de 10 anos, prova conclusivamente que o senhor sofre de uma condição grave e irreversível de esterilidade completa desde a juventude. O médico leu a declaração final com uma clareza cortante, que destruiu qualquer sombra de dúvida ou esperança que ainda restasse na mente fragmentada do homem publicamente destruído e humilhado. É biologicamente impossível que o senhor seja o pai deste recém-nascido ou de qualquer outra criança neste mundo. E a medicina moderna confirma isso categoricamente. A mentira monstruosa que Rodrigo usou para torturar a esposa desmoronou sobre sua própria cabeça. O mundo luxuoso e perfeitamente controlado que o vigarista construiu com arrogância sem limites e crueldade implacável desmoronou em bilhões de pedaços microscópicos no piscar de um olho aterrorizado. O bebê chorou mais alto, exigindo cuidados enquanto o homem, que se achava o patriarca invencível, balançava o corpo trêmulo à beira de um colapso nervoso e mental completo. Ele tinha roubado as contas bancárias da esposa fiel para financiar o luxo extravagante da mulher manipuladora que lhe entregava o filho bastardo de um estranho. A ironia macabra da situação era tão imensa que parecia ter sido escrita pelo próprio diabo. Encostada na parede fria daquela sala opressora, Isabela permitiu que um sorriso de triunfo genuíno e sombrio tomasse conta de seu rosto lindo e antes impassível. A justiça poética e cruel agiu de forma cirúrgica e devastadora, punindo a dupla traição de um jeito muito mais doloroso do que ela mesma poderia ter planejado no início. O marido vaidoso estava reduzido a ruínas patéticas e a amante encurralada em suas próprias mentiras sujas diante da única pessoa que detinha o verdadeiro poder. A longa noite estava apenas começando e a rainha estava pronta para recuperar sua coroa roubada. O choque profundo paralisou completamente as cordas vocais de Rodrigo enquanto a folha de papel médico caía de suas mãos trêmulas e suadas. O ambiente do hospital mergulhou num silêncio assustadoramente denso que parecia esmagar o oxigênio restante dentro do quarto luxuoso e bem iluminado. As palavras frias e irrevogáveis do velho médico ainda ecoavam nas paredes brancas como uma sentença de morte pronunciada por um invisível e supremo juiz. O mundo de certezas absolutas do executivo arrogante desmoronava a uma velocidade vertiginosa, deixando apenas poeira cósmica e um vazio apavorante em sua alma corrupta. O choro agudo do recém-nascido rasgou o espesso véu de silêncio, despertando o homem quebrado de seu transe profundo e desesperado. Rodrigo olhou para a criança frágil em seus braços. Não sentia mais orgulho paterno, apenas uma repulsa doentia e visceral.
Aquele garoto que seria o futuro glorioso da sua linhagem, agora representava a prova viva do seu maior e mais patético fracasso. Humilhação pessoal. Num movimento brusco e desajeitado, colocou o bebê no pequeno berço de acrílico ao lado da cama luxuosa. Uma fúria ardente começou a tingir o rosto pálido de Rodrigo de um vermelho escuro e ameaçador, enquanto ele se virava devagar para encarar Bianca. A amante, encolhida contra os travesseiros macios, tremia sem controle como um bicho acuado diante de um predador feroz e ensandecido. Os olhos do marido traído queimavam com ódio puro, buscando respostas desesperadamente no rosto daquela mulher que cobrira de presentes caros. A queimação da traição corria forte em suas veias, trocando o choque inicial por um desejo violento de destruição e vingança imediata. Sua voz explodiu no quarto como um trovão assustador, fazendo os vidros da janela vibrarem sob a força monumental da sua raiva sem controle. Quem é o desgraçado que colocou essa semente maldita em você enquanto fingia me amar e roubava meu dinheiro, suando todo dia? Ele agarrou os lençóis de algodão egípcio, com força puxando o tecido fino, para arrancar a verdade da garganta sufocada daquela mulher apavorada. A máscara de inocência de Bianca derreteu sob a pressão extrema, revelando o monstro calculista que sempre habitou seu interior podre. Lágrimas grossas de desespero escorriam pelo rosto suado da assistente, manchando a maquiagem perfeita que usara para ver o amante rico. Ela soluçou. Não sabia que o bebê não era seu, juro, por tudo que é sagrado, que nunca quis destruir nossa família perfeita e maravilhosa. Aquelas palavras falsas e desconexas tropeçavam umas nas outras, escapando de seus lábios trêmulos como uma defesa fraca contra o abismo iminente, com o medo estampado em seu rosto. Ele rebateu. Você é uma víbora nojenta que sugou cada gota do meu suor e prestígio para bancar essa vida de luxo extravagante. Rodrigo rosnava as acusações, cuspindo as palavras com desprezo. Absoluta, disse ele, apontando o indicador trêmulo bem perto do nariz da mulher que chorava. A hipocrisia de suas palavras era monumental, já que a fortuna roubada pertencia ao império construído pelos antepassados de sua esposa silenciosa. Aquele ladrão de quinta agora se sentia profundamente traído por sua parceira de crime, que se provou bem mais astuta e manipuladora. O médico idoso observava aquela cena grotesca de destruição mútua com uma postura de repulsa clínica e estrita neutralidade profissional diante do caos instaurado. Entendendo que sua função técnica havia terminado com a entrega do laudo catastrófico, ele recolheu os papéis com uma agilidade impressionante para a idade, sem dizer mais nada ou tentar acalmar os ânimos exaltados. O diretor do hospital caminhou em silêncio até a porta de saída daquele quarto abafado. Fechou a madeira pesada atrás de si, deixando os vermes brigando entre eles naquele buraco de lama escura e suja. A saída do médico serviu como o sinal definitivo para a verdadeira protagonista desta tragédia grega finalmente assumir o centro do palco principal. Isabela deixou a parede fria que apoiara seu corpo esguio durante aquele desenrolar espantoso de eventos e deu um passo elegante para a frente. O som seco e metálico de seus saltos caros, estalando no chão brilhante, parecia o tocar de um sino fúnebre implacável. A presença imponente e magnética da esposa traída, ela preenchia cada canto daquele quarto de hospital, abafando as discussões banais. Esse espetáculo grotesco que vocês estão encenando neste cenário luxuoso é digno dos teatros mais baratos e vulgares desta cidade chuvosa e sombria. A voz de Isabela cortou o ar abafado com a precisão letal de uma lâmina de bisturi, interrompendo na hora a briga histérica dos amantes caídos. Rodrigo virou o pescoço num baque em direção à mulher que subjugara por anos, encontrando apenas um sorriso glacial e um olhar sombrio carregado de promessas obscuras. O pânico primitivo voltou, gelando o sangue do executivo assustado. Durante todos esses anos de casamento,
Você me fez chorar rios de lágrimas sentindo uma culpa enorme por não gerar o maldito herdeiro da família. A cadência musical de suas frases escondia um veneno amargo e corrosivo que desmantelava-a o tempo todo. Você sabia muito bem da sua própria condição infértil e irreversível, escolhendo me usar de bode expiatório para proteger seu ego frágil. E o sadismo dessa manipulação psicológica dele é algo monstruoso, nojento que dá náuseas. Eu posso explicar tudo isso de um jeito lógico se você me der só uma chance de falar sem me julgar antes da hora. O homem patético ergueu as mãos em um gesto inútil de rendição e súplica, tentando apelar para a antiga doçura de sua esposa. Ele tateava às cegas na escuridão, procurando de forma desesperada por um fio invisível de salvação no meio daquele oceano de mentiras que o afogava. A esperança tola de que Isabela perdoaria seus crimes cruéis só mostrava o tamanho da sua ignorância. Sua lógica racional era desviar 20 milhões de reais das contas da minha empresa familiar para comprar apartamentos de luxo e carros importados para essa golpista. Isabela cuspiu os valores exatos com uma frieza assustadora que despedaçou de vez a última barreira de defesa daquele marido corrupto e estúpido. O impacto daquela palavra dura fez Bianca engasgar de puro choque. Mas o olhar afiado da verdadeira dona do império a silenciou na mesma hora sem dó. A herdeira sabia cada detalhe daquele esquema sujo. Dona Isabela, eu fui obrigada a participar de tudo. Ele me ameaçou com demissão e prometeu acabar com a minha carreira, que era tão promissora. A assistente mentirosa juntou as mãos num gesto teatral, chorando lágrimas falsas e tentando jogar toda a culpa das fraudes nas costas do amante. A traição de Bianca arrancou um rosnado de ódio de Rodrigo, que deu um passo ameaçador até a cama do hospital, com a pior das intenções. Aquela aliança nascida da ganância pura estava desmoronando rápido demais. Não se atreva a encostar um único dedo nela. Seu sangue sujo não vai manchar meus sapatos caros de couro italiano. A ordem seca e cortante de Isabela travou o marido no meio do caminho, domando o leão furioso como se fosse um bicho de estimação adestrado. Você não foi forçada a assinar nada com empresas fantasma nas Ilhas Cayman, usando seu nome verdadeiro e com esse sorrisinho ganancioso na cara. A empresária tinha provas de ferro contra os dois golpistas. Você achou mesmo que eu passava meus dias trancada naquela mansão de luxo, regando flores e chorando de pena de mim mesma por não conseguir ser mãe? A risada melodiosa e sombria de Isabela ecoou forte pelas paredes do quarto de hospital, trazendo um pavor profundo para aqueles dois amantes cegos e idiotas. Cada transferência internacional de dinheiro e cada mensagem secreta que vocês trocaram em aplicativos criptografados foram rastreadas e salvas nos meus servidores desde o ano passado. A teia implacável tecida por aquela mulher vingativa estava finalmente e completamente fechada. Todo o ar sumiu dos pulmões de Rodrigo quando ele se deu conta do tamanho da cilada fantástica que tinha acabado de engolir sua cabeça vazia. Aquela esposa calada que ele sempre tratava com pena e superioridade era, na verdade, o predador mais perigoso do mundo dos negócios. O executivo desmoronou, caindo de joelhos no chão frio do quarto, sem forças para aguentar o peso da própria ruína absoluta. Seu império particular desabou de vez, sem nenhuma chance de salvação. Isabela deu alguns passos lentos e parou bem na frente dele, encarando o homem caído com um desprezo monumental que queimava mais do que ácido. Você teve a audácia de brincar com o império do meu pai e tentar me transformar em mera espectadora da minha própria destruição iminente. Ela empurrou o queixo dele com a ponta de sua bota de couro, obrigando o rosto suado a levantar e encarar o olhar implacável dela. O poder absoluto brilhava naqueles olhos frios. Essa noite de chuva não é o fim triste do nosso casamento fracassado. É só o começo glorioso do seu caminho rumo ao inferno.
A declaração de guerra veio num sussurro calmo e cortante, que ecoou na alma dele como o golpe seco de uma guilhotina. Todas as provas que tirei dos seus arquivos secretos já estão com todos os diretores da nossa poderosa empresa. Suas contas bancárias particulares acabam de ser bloqueadas pela justiça. O choro desesperado de Bianca tomou o quarto quando ela percebeu que a fortuna pela qual vendeu o próprio corpo sumiu num piscar de olhos. O pavor da miséria e da cadeia destruiu o resto de sanidade daquela alpinista social que sonhava em ser a nova rainha da elite. Sua obsessão por diamantes cobrou um preço alto demais para ela pagar. A beleza fútil cobraria seu preço no mercado cruel das prisões federais. A ruína total atingiu os golpistas de forma severa e implacável. O bebê inocente, naquele berço de acrílico, será entregue ao conselho tutelar se o pai biológico não aparecer para assumir a sua responsabilidade. Isabela não queria ser cruel com a criança, mas as regras do jogo exigiam medidas extremas e frias para limpar toda aquela bagunça. Você vai arrumar as malas e sair da minha empresa amanhã cedo, sob escolta policial, para depor sobre o vergonhoso desvio multimilionário em andamento. A rainha tinha planejado absolutamente cada detalhe da sua batalha. O homem de joelhos não tinha forças em seu espírito miserável para formular uma só palavra contra a tirania justa de sua algoz. Rodrigo apenas encarava o chão branco e impecável do hospital, enquanto lágrimas de pura humilhação manchavam a lapela de seu terno importado caríssimo. A dor física de uma surra violenta seria bem preferível àquela tortura psicológica refinada e devastadora que Isabela aplicava sem piedade, com um sorriso frio e mortal. O fim daqueles dias de glória inventada foi brutal. Isabela girou nos calcanhares com a graça de uma pantera negra saciada e se preparou deixar aquela cena repulsiva que expunha a miséria. Não precisava de gritos ou violência física descontrolada para provar seu ponto e esmagar as almas podres que tentaram afundar seu magnífico navio dourado. O cheiro de antisséptico e derrota humilhante seria a última lembrança que ela guardaria daquele marido inútil e de sua amante descartável. A porta se abriu com um toque suave, mortal e definitivo. A caminhada pelo corredor branco da maternidade pareceu incrivelmente leve e revigorante após expurgar aquele terrível câncer emocional e moral. O peso de anos de mentiras silenciosas e submissão teatral sumiram de seus ombros, deixando uma sensação inebriante de liberdade absoluta correndo por suas veias quentes e cheias de vida. A verdadeira identidade da herdeira finalmente quebrou as correntes das falsas convenções, revelando uma mente brilhante forjada no fogo da traição mais amarga. A noite de tempestade parecia celebrar a vitória com raios iluminando o céu vasto. Ao passar pela recepção principal do edifício luxuoso, aquela mulher poderosa nem olhou para o funcionário sonolento que a atendeu. A chuva torrencial havia se transformado em uma garoa fina e gelada que lavava o asfalto da metrópole, preparando o terreno para um novo começo. Isabela entrou em seu carro esportivo brilhante, sentindo a textura macia do volante de couro, enquanto o motor roncava com uma fúria letal totalmente controlada. Aquele jogo sádico estava apenas começando e a Imperatriz não faria prisioneiros naquela guerra sangrenta. Os faróis vermelhos rasgaram a névoa da manhã, traçando o caminho de volta ao império corporativo, que agora estava sob seu total controle. Os ratos covardes foram desmascarados e encurralados em sua sujeira nojenta, enquanto a águia soberana voava livre em direção ao sol brilhante e distante. O choro doloroso da criança não seria o prelúdio de sua queda fatal, mas sim o sino triunfante, anunciando glória épica sobre seus inimigos. A justiça implacável seria feita friamente calculada na aurora maravilhosa de uma nova era. O pânico cego consumiu a mente de Rodrigo enquanto corria pelos corredores vazios do hospital luxuoso, abandonando Bianca e o recém-nascido ao seu destino miserável.
O ar frio cortava seu rosto suado enquanto entrava correndo no carro importado, girando a chave com as mãos trêmulas. O motor roncou alto, quebrando o silêncio da madrugada escura, enquanto o executivo arruinado acelerava pelas ruas desertas da cidade adormecida. Precisava chegar à sede antes do amanhecer para destruir provas e salvar o dinheiro roubado que ainda restava nas contas secretas. Uma chuva fina e persistente embaçava o para-brisa do carro enquanto a mente de Rodrigo trabalhava em um ritmo caótico, tentando formular um plano de fuga rápido e viável. Ele praguejava alto contra a amante gananciosa, socando o volante de couro escuro a cada sinal vermelho que ignorava de forma imprudente. A dupla traição de Bianca tinha-o colocado em uma posição vulnerável e de perigo iminente diante da fúria implacável de sua esposa traída. O medo de perder tudo o empurrava para uma corrida desesperada. O imponente arranha-céu de vidro e aço que abrigava a sede do conglomerado familiar erguia-se majestoso contra o céu nublado da grande, silenciosa e fria metrópole. Rodrigo estacionou o carro de qualquer jeito na garagem subterrânea e correu em direção aos elevadores privativos, sentindo o coração bater descompassado contra as costelas doloridas. O saguão principal estava mergulhado em uma penumbra fantasmagórica, com apenas a luz pálida da mesa do vigia iluminando o ambiente luxuoso. Ele respirou fundo, tentando recuperar a postura de liderança intocável e autoritária que ele sempre demonstrava diante dos funcionários. A primeira grande rachadura na falsa sensação de segurança do golpista surgiu quando o cartão magnético de acesso presidencial foi sumariamente rejeitado pelo leitor digital do reluzente elevador executivo. A luz vermelha piscou repetidamente no painel de metal, acompanhada por um bip curto e irritante que soou como um alarme de incêndio na mente perturbada do homem. Rodrigo esmurrou a porta de aço com raiva irracional, exigindo que o segurança assustado o deixasse subir imediatamente, sob ameaça de demissão sumária e cruel. Sua arrogância cega o impedia de ver a ruína total se aproximando. Senhor Rodrigo, eu peço desculpas, mas minhas ordens diretas do Conselho de Administração são para bloquear totalmente o seu acesso a todos os andares superiores e aos servidores principais da empresa. A voz trêmula, mas firme, do segurança fardado ecoou pelo saguão deserto como a sentença final de um carrasco implacável, segurando a corda da forca, balançando ao vento. O executivo empalideceu de repente, sentindo um arrepio glacial subir por sua espinha, ao perceber a magnitude da armadilha que Isabela havia armado com precisão cirúrgica e letal. A rainha já tinha movido suas peças no tabuleiro durante a madrugada. Um desespero animal tomou conta das ações de Rodrigo, forçando-o a empurrar brutalmente o funcionário assustado e correr em direção às escadas de emergência fracamente iluminadas por luzes amareladas. Os degraus de concreto pareciam infinitos e cruéis enquanto ele subia, sem fôlego e suado em direção à cobertura, onde ficavam seu escritório luxuoso e o cofre digital oculto. A gravata de seda italiana se apertava em seu pescoço como uma cobra peçonhenta. E o suor frio encharcava a camisa cara sob o paletó de grife amarrotado. Ele só precisava de 5 minutos no computador principal para apagar os rastros sujos. Os pulmões de Rodrigo queimavam implacavelmente quando ele finalmente alcançou o 30º andar, abrindo a porta pesada com um empurrão desesperado, movido por pura adrenalina e terror irracional. O corredor acarpetado e silencioso estava banhado pela luz fria das lâmpadas fluorescentes, revelando o caminho para a sala da presidência, com suas portas imponentes e maçanetas polidas. Ele cambaleou pelo espaço elegante, deixando marcas de sapatos molhados no carpete felpudo, enquanto murmurava pragas incompreensíveis contra o mundo e sua esposa implacável. A ilusão de salvar o dinheiro escondido nas Ilhas Cayman era sua última e desesperada esperança naquela noite. Assim que escancarou a porta de sua própria sala, o executivo corrupto
paralisou diante da cena perturbadora e majestosa que se desenrolava lá dentro. Um espaço antes dominado por sua arrogância. A cadeira de couro preto atrás da imensa mesa de mogno estava virada para a enorme vidraça que oferecia uma vista panorâmica da cidade, acordando lentamente. Isabela girou sua cadeira, com uma lentidão calculada e teatral, revelando um sorriso afiado e predatório que congelou o sangue nas veias do invasor ofegante e completamente devastado. A herdeira de direito estava finalmente sentada no trono que era seu por direito. Você demorou mais do que eu esperava para tentar essa recuperação insignificante e inútil dos fundos roubados que alimentavam suas fantasias patéticas de poder absoluto e luxúria barata. A voz aveludada de Isabela cortou o ar abafado da sala com a precisão de um atirador de elite, eliminando seu alvo a quilômetros de distância na escuridão. As luzes da sala de reuniões ao lado se acenderam simultaneamente, revelando a presença silenciosa e julgadora de todos os 12 membros do Conselho de Administração e dos principais advogados. Rodrigo sentiu suas pernas fraquejarem miseravelmente diante daquele tribunal corporativo armado. Os rostos severos e implacáveis dos acionistas majoritários encaravam o falso líder com uma mistura de profunda decepção e absoluto nojo das revelações criminosas apresentadas durante aquela madrugada escura e chuvosa. Um grande projetor exibia planilhas detalhadas e extratos de contas internacionais diretamente na parede branca, revelando cada centavo desviado e cada empresa fantasma criada com a ajuda meticulosa da amante traiçoeira. As provas documentais eram robustas e irrefutáveis, destruindo instantaneamente qualquer argumento de defesa que a mente perturbada de Rodrigo pudesse tentar inventar em um surto criativo e mentiroso. O lugar estava completamente cercado, sem nenhuma rota de fuga viável. Senhores, por favor acreditem que todos esses números incomuns e contas externas são apenas manobras financeiras arriscadas para salvar nossa empresa da crise iminente do mercado internacional. A voz de Rodrigo falhou. Feio saiu fina e esganiçada enquanto ele esticava as mãos suadas para os homens de terno, implorando por uma empatia inútil que não existia. Aquela mentira descarada ofendeu profundamente a inteligência afiada de investidores experientes que enriqueceram farejando o comportamento repulsivo de ratos corporativos mentirosos e desesperados. Ninguém moveu um dedo para ajudar o homem que afundava rápido na ruína total. Economize esse teatrinho barato e ridículo, porque a senhora Isabela nos entregou áudios e e-mails confidenciais, onde você admite abertamente roubos contínuos e enriquecimento ilícito. O presidente do conselho, um homem grisalho de olhar cortante, falou cada palavra com uma frieza devastadora que despedaçou qualquer resto de esperança. Nós confiamos o legado desta organização histórica às suas mãos sem escrúpulos. E você retribuiu com uma fraude monumental e um escândalo pessoal repugnante, sujo e amador. A ruína profissional do executivo estava formalizada e decretada sem volta. Agora a verdadeira dona do império se levantou da cadeira imponente, ajeitando a saia elegante com gestos calmos e precisos, exibindo um controle emocional absoluto e fascinante. Isabela contornou a mesa de mogno escuro até parar a poucos passos do homem derrotado, que tremia sem parar sob as luzes fortes e julgadoras daquele escritório luxuoso. A diferença de postura entre a soberana vitoriosa e o parasita esmagado na ruína era um espetáculo poético de justiça divina, agindo no mundo cruel dos negócios multimilionários. Um silêncio tenso tomou conta do ar frio, diante das provas irrefutáveis de desvio de dinheiro e quebra de dever fiduciário. Você está sumariamente destituído do cargo de CEO e expulso do Conselho de Administração com total desonra. A fala de Isabela ecoou como a martelada seca de um juiz supremo, selando o destino trágico de um réu considerado culpado para sempre por crimes imperdoáveis.
Suas ações e bônus acumulados foram bloqueados por decisão judicial preventiva. E nossa equipe jurídica já apresentou queixa-crime formal ao Ministério Público nesta mesma manhã fria. O ataque relâmpago da estrategista aniquilou de vez as defesas do inimigo. Um rugido bestial de fúria cega e impotente escapou da garganta apertada de Rodrigo, quando a realidade esmagadora de sua ruína total finalmente atravessou as barreiras de seu ego inflado. Ele avançou na direção de Isabela, com os punhos cerrados e dentes trincados, querendo descarregar todo o seu ódio profundo e humilhante na mulher que planejou sua queda monumental. Aquele avanço desesperado foi a prova cabal de sua fraqueza de caráter e da total falta de civilidade e inteligência que ele sempre fingiu ter usando dinheiro e ternos caros. A violência era o último recurso dos perdedores, mas antes que as mãos suadas daquele covarde pudessem tocar no vestido escuro e delicado da empresária, 2 seguranças enormes surgiram das sombras e o imobilizaram no tapete. O impacto brutal do corpo dele contra o chão luxuoso arrancou um gemido doloroso e patético, enquanto seus braços eram forçados para trás de suas costas tensas. Isabela nem piscou, nem recuou 1 milímetro diante daquele avanço repentino. Com o rosto gélido e expressando um desprezo supremo, ela observava o verme se contorcer na lama. A força bruta esmagou na hora qualquer resistência inútil. Com o rosto pressionado contra as fibras macias do tapete italiano, o ex-executivo continuava a rosnar ofensas machistas e ameaças vazias que pareciam cada vez mais distantes e insignificantes. Agora você é uma mulher fria e calculista, que vai morrer sozinha sentada nessa pilha de dinheiro sujo, porque ninguém neste mundo vai conseguir suportar seu veneno. Aquelas palavras babadas de puro ódio revelavam apenas a dor lancinante de uma derrota esmagadora e a perda dolorosa do status social que ele idolatrava com fervor doentio e obsessivo. Mas o veneno dele não furava a armadura dela. A solidão num império erguido com honra e genialidade estratégica é muito melhor do que a companhia falsa de um traidor incompetente e de uma prostituta gananciosa vulgar e vazia. A resposta letal de Isabela pairou sobre o homem caído no chão, atingindo o orgulho masculino já ferido com uma precisão cirúrgica e dolorosa, fazendo com que ele fechasse os olhos cheios de lágrimas. Tirem esse criminoso patético do prédio agora mesmo e o entreguem diretamente aos policiais que estão esperando na entrada principal. Essa ordem final foi dada com total desprendimento e firmeza. Os seguranças altos e fortes ergueram o homem destroçado pelos braços, arrastando seu corpo mole e derrotado até a porta de carvalho maciço da sala que um dia foi dele. O conselho de administração assistia à cena humilhante, com olhares frios e impassíveis, apagando qualquer boa lembrança que pudesse restar das antigas contribuições daquele falso líder agora expulso e totalmente desonrado. Rodrigo tentou firmar os pés no chão numa última e desesperada tentativa de resistência física, mas a força implacável dos guardas era esmagadora e o empurrou brutalmente. Aquela expulsão escandalosa marcava o fim do seu longo reinado, a travessia pelo extenso corredor espelhado e o elevador panorâmico. Foi uma verdadeira caminhada de pura vergonha eterna para o homem que se considerava um deus intocável no cruel mercado financeiro moderno. Os funcionários do turno da manhã, que começavam a chegar para trabalhar, olhavam incrédulos para o ex-presidente de terno sendo escoltado para fora do edifício imponente como se fosse um criminoso comum e perigoso. Cochichos chocados e olhares de desprezo absoluto acompanhavam cada passo arrastado de Rodrigo, aniquilando os últimos vestígios de sua dignidade inventada e de seu ego gigante de plástico. O escândalo se espalhava feito um incêndio voraz e incontrolável. Ao chegarem ao saguão do arranha-céu moderno, as portas automáticas de vidro se abriram, revelando os giroscópios azuis e vermelhos das viaturas que iluminavam a calçada encharcada de chuva.
O amanhecer cinzento já começava a despontar no horizonte distante, rasgando aquelas nuvens pesadas e jogando uma luz fraca sobre a queda vergonhosa e espetacular daquele grande manipulador corrupto e ganancioso. Policiais fardados avançaram empunhando algemas de metal brilhante, falando grosso ao lerem os direitos de um cidadão acusado de crimes federais graves contra o patrimônio. O choque da realidade bateu forte em seu rosto suado e exausto. O som seco e metálico das algemas pesadas prendendo os pulsos de Rodrigo pareceu o fim definitivo de um capítulo sombrio e falso de sua vida mesquinha, fútil e tola. Ele foi empurrado com grosseria para o banco traseiro escuro e desconfortável da viatura, encolhendo a cabeça por instinto, enquanto os policiais batiam a porta com uma violência fria e rotineira. Através do vidro temperado e ligeiramente embaçado, ele olhou para cima buscando um último vislumbre das janelas de vidro iluminadas bem no alto. No 30º andar, o Império Dourado estava perdido e inalcançável para sempre. No topo do prédio corporativo seguro e blindado, Isabela estava de pé diante da janela panorâmica, observando os pontos pequenos e coloridos das viaturas sumindo pelas avenidas úmidas e cinzentas. Uma respiração profunda e controlada encheu seus pulmões com o ar gelado e purificado da sala, consagrando a vitória épica de uma mente superior sobre um rival cruel e medíocre. O Império do Pai estava finalmente livre daquele câncer peçonhento que corroeu em silêncio suas estruturas vitais durante anos de um casamento forçado e doloroso. O amanhecer iluminava aquela rainha guerreira e implacável. A empresária majestosa deu as costas para a vista espetacular da cidade, banhada pelos primeiros raios de sol, e voltou para a sala de reuniões, onde os acionistas esperavam ansiosos e submissos. Sua postura ereta e olhar firme transmitiam uma autoridade inquestionável, que iria pacientemente reconstruir as pontes destruídas e multiplicar os lucros da gigantesca corporação internacional, sem a menor necessidade de muletas masculinas irrelevantes. O caos da noite havia terminado de forma sangrenta e cirúrgica, deixando um campo fértil e totalmente limpo para a verdadeira imperatriz consolidar seu imenso e inabalável poder. A grande nova era estava apenas começando. O cheiro insuportável de urina velha e suor azedo impregnava as paredes descascadas da cela de detenção provisória onde o criminoso aguardava sua audiência de custódia. As horas pareciam se arrastar num tormento sádico e sem fim, enquanto Rodrigo observava os presos comuns que agora dividiam aquele espaço imundo e degradante com ele. Seu terno italiano sob medida estava todo amassado e coberto de poeira, destruindo qualquer vestígio de dignidade ou superioridade social que aquele homem arrogante ainda tentava projetar desesperadamente. A queda livre do topo corporativo para o fundo do abismo criminoso foi brutal e definitiva. A fiança exorbitante, estipulada pelo juiz de plantão, levou o único relógio suíço de ouro que o golpista escondia no pulso e que ainda não tinha sido confiscado pelas autoridades. O defensor público nomeado para o caso demonstrou total desinteresse pelo réu, que insistia em vomitar durante o... Depois de um interrogatório policial longo e exaustivo, ele conseguiu liberdade provisória sob medidas cautelares extremamente rígidas. O sujeito arruinado caminhava pelas ruas sujas e empoeiradas do centro da cidade, sentindo o peso esmagador de sua nova e miserável realidade social. O sol batia sem piedade em sua cabeça descoberta. O bloqueio judicial de absolutamente todas as suas contas correntes e cartões de crédito premium deixou Rodrigo em um estado assustador e inédito de vulnerabilidade financeira, algo nunca vivido em sua vida fútil. Sem um único centavo para pagar um táxi confortável, ele teve que andar por quilômetros sob o calor sufocante até o bairro nobre onde tinha alugado uma cobertura luxuosa para Bianca.
A esperança tola daquele homem desesperado era encontrar algum conforto emocional e talvez algumas joias valiosas que sua amante pudesse vender rapidamente no mercado negro para garantir a fuga dos dois. A ilusão continuava. Os sapatos caros de couro legítimo causavam bolhas dolorosas e sangrentas em seus pés, desacostumados com as calçadas irregulares e esburacadas durante a longa e humilhante jornada pela cidade imensa e caótica. A exaustão física extrema só era comparável ao profundo esgotamento mental gerado pela perda brutal e repentina de todo o seu império corporativo e do status social intocável da elite. Rodrigo limpou o suor espesso que escorria por sua testa franzida, imaginando como reconstruiria sua fortuna usando os talentos inegáveis que sempre jurou possuir, independentemente da gigantesca herança de sua brilhante ex e esposa. O delírio mascarava a dor insuportável. O imponente edifício residencial de alto padrão surgiu no horizonte como um oásis de luxo e salvação ilusória para o caminhante cansado, profundamente destruído pelas consequências de seus próprios crimes. Ele ignorou o porteiro desconfiado e subiu pelo apertado elevador de serviço, evitando os olhares curiosos dos moradores ricos que poderiam reconhecer o rosto estampado nas notícias escandalosas daquela manhã sombria. O silêncio do corredor acarpetado no último andar parecia prometer um refúgio seguro e tranquilo contra a fúria implacável de sua ex-esposa e as garras afiadas do implacável sistema de justiça criminal que o caçava avidamente. O destino o aguardava. A chave reserva prateada girou na fechadura pesada com um clique suave, abrindo as portas duplas de madeira, nobre para revelar o interior deslumbrante do apartamento mobiliado com todo o dinheiro roubado. No entanto, a cena que ele encontrou estava longe de ser um refúgio acolhedor ou um ninho de amor compreensivo e solidário, como a mente doentia do golpista covarde tinha imaginado romanticamente. A sala espaçosa estava mergulhada em caos absoluto, com roupas femininas caras e sapatos de grife espalhados pelo chão de mármore brilhante, como se um furacão violento tivesse passado varrendo tudo. O desespero começou a aumentar drasticamente. No centro da suntuosa sala de estar estava Bianca, fechando às pressas uma mala de couro imensa e transbordando cheia de joias brilhantes e maços de dinheiro vivo não rastreável. A jovem não exibia mais aquela expressão frágil e aterrorizada que mostrara na maternidade de luxo poucas horas antes, durante o confronto verbal avassalador com a poderosa dona do império corporativo. Em seu lugar estava uma predadora fria e calculista, vestindo roupas práticas e confortáveis, preparada para uma fuga rápida e extremamente eficiente, longe do radar da Polícia Federal e da imprensa sensacionalista. A máscara de inocente caiu por completo. Onde você pensa que vai, com todas essas coisas valiosas que foram compradas com o meu dinheiro e o meu inestimável sacrifício pessoal nos últimos meses de profunda tensão? Rodrigo gritou a pergunta indignada com a voz rouca e áspera pela sede intensa, batendo a porta atrás de si com um estrondo violento que ecoou pelas paredes brancas do apartamento. O choque de encontrar sua suposta aliada romântica saqueando o próprio ninho destruiu as últimas migalhas de sanidade que ainda impediam o colapso nervoso completo do ex-CEO, que agora não passava de um mendigo miserável. A mulher parou o que estava fazendo e ergueu seus olhos frios e indiferentes para analisar a figura deplorável e patética do homem que antes fingia amar apaixonadamente. O seu sacrifício pessoal consistia em roubar a fortuna de sua esposa brilhante enquanto me usava como um brinquedo sexual barato e descartável para inflar seu ego masculino frágil e inseguro. Bianca cuspiu as palavras venenosas com um tom carregado de desprezo absoluto e genuíno, fechando o zíper de sua mala estufada com um movimento brusco e agressivo que demonstrava sua total falta de empatia básica. A traidora revelou seu lado cruel.
O bebê que você dizia ser o herdeiro legítimo do meu império era apenas uma ferramenta suja para me manipular e arrancar presentes caros durante toda esta farsa nojenta e vergonhosa. Rodrigo avançou pelo chão de mármore com os punhos cerrados e a respiração pesada, pronto para descarregar sua fúria violenta na assistente executiva, que desferiu um golpe mortal pelas costas. O ódio vulcânico que queimava por dentro superava até o terror das algemas frias e celas imundas que ele conhecera superficialmente naquela delegacia hostil e perigosa poucas horas antes. A traição machucou profundamente a sua alma. A assistente executiva não recuou 1 milímetro sequer diante da aproximação física agressiva daquele homem destruído e exausto, esboçando um sorriso de deboche que entortava seus perfeitamente lábios pintados de vermelho. A criança foi um erro biológico inesperado, fruto de uma bebedeira extrema. Mas eu soube aproveitar a oportunidade de ouro quando você se revelou um completo idiota ingênuo e desesperado. O cinismo assustador da mulher revelava um poço sem fundo de amoralidade e oportunismo doentio que chocou até um criminoso financeiro experiente em falsificações complexas de documentos oficiais e lavagem de dinheiro internacional. O mal puro não tinha limites. A porta do quarto de hóspedes, localizada no corredor escuro do apartamento, abriu-se abruptamente, interrompendo a discussão tensa e revelando a figura monstruosa de um homem gigante e ameaçador. O sujeito exibia cicatrizes horríveis no rosto quadrado e tatuagens de prisão assustadoras cobrindo os braços musculosos que se estendiam pelo peito largo, vestido com uma camisa preta extremamente justa. Rodrigo congelou na hora no meio da sala, sentindo as pernas tremerem violentamente sob o olhar letal e psicopata do estranho invasor, que parecia se sentir perfeitamente à vontade naquele ambiente cheio de objetos luxuosos. O medo primitivo ressurgiu implacável e esmagador. Vejo que nosso banqueiro falido e incompetente finalmente resolveu fazer uma visita ao apartamento que ele tão gentilmente financiou com o dinheiro roubado da esposa traída e muito mais inteligente. O Brutamontes falou com uma voz grave e rouca, parecendo pedras trituradas num moedor de metal, movendo-se pela sala, com uma leveza perturbadora de um predador selvagem. O sotaque rude e as gírias pesadas do submundo do crime revelaram na hora a identidade real daquele homem intimidador, posicionado de forma protetora ao lado de sua amante dissimulada, manipuladora e cruel. Aquela presença sombria logo obscureceu a beleza do lugar. Para sua infeliz surpresa, eu gostaria de apresentar oficialmente o verdadeiro pai biológico daquela criança chorosa e problemática que abandonamos na maternidade no meio daquela confusão noturna. Bianca apontou para o gigante tatuado com um gesto teatral e extremamente cruel, destruindo as ilusões românticas de Rodrigo com um golpe de martelo impiedoso e devastador em sua alma vaidosa. Este é o Marcos, um cobrador muito eficiente do submundo dos jogos clandestinos, que você conhece tão bem por causa das suas apostas estúpidas e desastrosas em cavalos perdedores e cartas marcadas na cidade. A revelação chocante paralisou o marido traído. A menção ao submundo dos jogos abriu uma caixa preta assustadora na memória fragmentada e dolorosa de Rodrigo, expondo a origem oculta de sua necessidade patológica de desviar fundos corporativos gigantescos. A vida secreta daquele executivo arrogante não era apenas bancar amantes exigentes. Envolvia também dívidas colossais acumuladas em cassinos clandestinos, controlados por cartéis sanguinários e brutais. O suor frio encharcou completamente sua camisa amassada ao perceber que a teia venenosa onde estava preso era infinitamente mais perigosa do que os tribunais de sua ex-esposa brilhante. O perigo mortal soprava quente em seu pescoço. Minha função original era só seduzir um executivo rico e ingênuo para garantir que os pagamentos das dívidas de jogo fluíssem sem grandes interrupções burocráticas ou desconfianças perigosas por parte da esposa.
A mulher peçonhenta confessou os detalhes sombrios de sua infiltração furtiva na empresa familiar, deslizando a mão suavemente pelo braço musculoso do agiota cruel com uma intimidade nojenta e revoltante. Mas você se mostrou uma galinha dos ovos de ouro, tão bobo e fácil de manipular que resolvemos esticar o golpe e extrair o máximo de riqueza possível de você antes do colapso inevitável. O golpe perfeito foi detalhado. Agora você e seus chefes malditos planejaram extorquir minha fortuna pessoal pelas minhas costas, enquanto eu arriscava minha carreira profissional e minha liberdade assinando documentos falsos em paraísos fiscais distantes. O protesto fraco e agudo do ex-líder pareceu o ganido de um cachorro atropelado no meio da rua, ignorado por todos e abandonado para sangrar até a morte. A audácia de Rodrigo em reivindicar a posse do dinheiro que legalmente pertencia à família de Isabela provocou uma risada rouca e estrondosa do brutamontes musculoso, ecoando pelo apartamento decorado com extremo mau gosto. A humilhação final vinha sem qualquer piedade. O seu maior erro fundamental foi achar que podia brincar no tanque dos tubarões agindo como um peixinho dourado e mimado paparicado pela esposa rica e inteligente. Marcos diminuiu a distância entre eles com 2 passos longos e ameaçadores, agarrando o colarinho amassado da camisa de grife com uma força que ergueu o executivo covarde do chão frio. O cheiro de cigarro barato e sangue velho, vindo do cobrador, revirou o estômago sensível de Rodrigo, forçando-o a fechar os olhos, tentando em vão ignorar a própria morte iminente. A violência pura tomava a sala. A dívida principal daquelas noites de jogo clandestino com os chefes do crime organizado ainda não tinha sido quitada com os pagamentos mensais que Bianca enviava. A voz do gigante ecoou no ouvido do homem suspenso, como uma sentença lenta e tortuosa, o último prego no caixão de seu destino arruinado. Agora que a sua fonte de renda milionária tinha secado de vez nesta madrugada tempestuosa, nós precisamos achar métodos alternativos e muito dolorosos para compensar esses juros compostos que continuam correndo soltos todos os dias. O submundo cruel não perdoa erros. O primeiro soco atingiu Rodrigo em cheio no estômago com a força de um trem desgovernado, quebrando suas costelas frágeis e arrancando todo o ar de seus pulmões inúteis. O homem arruinado desabou de joelhos no mármore brilhante, tossindo saliva com sangue escuro, enquanto uma dor insuportável paralisava completamente seu sistema nervoso covarde. Bianca assistia àquela cena brutal com uma frieza clínica e apática, enquanto ajustava a alça da mala pesada sobre o ombro delicado sem demonstrar o menor remorso pelos crimes terríveis e destrutivos que cometera friamente. A justiça das ruas estava sendo aplicada sem dó. Vamos te dar um fôlego hoje para você pensar em um jeito rápido de pagar aquele $1 milhão que está faltando nas nossas contas. O bruto chutou as costelas do homem caído com o bico duro da bota preta, arrancando dele um grito de dor que ecoou pelo corredor vazio do prédio de luxo. Se não entregar o dinheiro na semana que vem, vamos começar a cortar pedaços do seu corpo perfeito e mandar por correio para a sua ex-esposa. Eles pareciam saborear aquele espetáculo violento e sangrento. A promessa monstruosa gelou aquela alma trêmula. Os 2 traidores saíram dali abandonando o ex-executivo que sangrava muito no chão frio, cercado por roupas espalhadas e pelos restos de sua vida dupla, mentirosa e vergonhosa. As portas pesadas se fecharam, trancando Rodrigo naquela prisão luxuosa e completamente vazia, onde o silêncio de túmulo só era quebrado por seus gemidos patéticos e soluços sufocados de dor. Sua arrogância sem limites e delírios de grandeza o empurraram direto para a boca dos lobos, transformando o grande mestre dos negócios em um rato assustado e caçado por forças letais. A escuridão engoliu a última luz. Mas bem longe daquela cena humilhante e dolorosa de agressão física, a verdadeira rainha dos negócios saboreava o gosto delicado e refinado de uma xícara de chá branco.
Isabela relaxava em sua poltrona presidencial, lendo as páginas do relatório detalhado que o seu detetive particular acabou de enviar por canais totalmente criptografados e canais digitais seguros. O relato detalhado da agressão no apartamento e da fuga da amante com o agiota provava que a sua armadilha tinha funcionado exatamente como ela planejou durante noites de pura dor e silêncio. A inteligência venceu a força bruta. Aquela mulher implacável não sentiu pena nenhuma ao pensar nas costelas quebradas e no rosto sangrando do ex-marido que jurara amor eterno diante do altar sagrado. Cada ferida física, causada pelos cobradores violentos do submundo, era só um pequeno juro cobrado pela vida diante da enorme traição que ele cometeu com sua extrema crueldade. Com uma caneta de ouro, Isabela assinou um contrato bilionário de expansão, consolidando o crescimento global do império que ela ergueu do zero sobre cinzas e mentiras e desilusões passadas. A nova rainha vitoriosa contemplava o seu vasto império. Meses de sofrimento constante se passaram desde a noite fatídica em que seu mundo desabou naquela maternidade da grande cidade implacável. Rodrigo agora sobrevivia implorando por ajuda e se escondendo em cantos escuros, espeluncas úmidas, nos subúrbios miseráveis da cidade para fugir da morte pelas mãos de agiotas cruéis. Uma fuga constante e a fome diária torturava sua alma vaidosa, deixando apenas a sombra assustada do homem arrogante que antes vestia ternos italianos caros e ostentava um poder absoluto à miséria total. Ela virou sua inseparável companheira de vida solitária e infinitamente dolorosa. Mas o instinto egoísta de sobrevivência e a ganância cega do ex-executivo falaram mais alto quando ele achou uma brecha legal obscura no contrato de casamento assinado anos atrás. Ele conseguiu convencer um grupo de advogados inescrupulosos, famosos por jogadas sujas, a defendê-lo em uma disputa judicial de divórcio que prometia arruinar completamente a imagem pública impecável de Isabela. O acordo proposto exigia uma porcentagem absurda dos lucros da empresa da família, caso eles conseguissem garantir uma pensão alimentícia de milhões de dólares e a partilha dos imensos ativos corporativos que por direito pertenciam àquela família prejudicada. O tribunal estava lotado de jornalistas curiosos e repórteres sensacionalistas, famintos por cada detalhe sórdido do escândalo corporativo mais chocante e comentado da última década na alta sociedade local. Rodrigo estava na mesa de defesa, vestindo um terno alugado que sobrava em seu corpo abatido, exibindo um olhar ensaiado de vítima sofredora, bem orientado por seus advogados astutos. Ele acreditava piamente que o machismo da justiça favoreceria o ex-líder carismático, punindo a suposta frieza e o controle excessivo daquela mulher poderosa que ele tentara destruir com mentiras cruéis e imperdoáveis. Isabela entrou no majestoso tribunal com a postura firme de uma rainha guerreira, pronta para a batalha final, que eliminaria de vez aquela ameaça contagiosa ao futuro de seu legado. Ela vestia um terno cinza escuro de caimento impecável, irradiando uma autoridade natural e serena, que logo calou os sussurros maldosos e as câmeras inquietas da imprensa investigativa. A empresária não estava sozinha nessa implacável cruzada judicial, pois trouxe consigo um verdadeiro exército de promotores brilhantes e uma montanha de provas irrefutáveis, organizadas em pastas grossas e meticulosamente catalogadas por seus assistentes leais. O principal advogado de Rodrigo abriu o ataque com um discurso teatral inflamado, acusando a dona do conglomerado de armar uma armadilha cruel para enxotar o marido honesto. Ele pintou Isabela como uma esposa amarga e vingativa, que usou seu imenso poder financeiro para forjar provas digitais falsas e adulterar os resultados dos exames médicos apresentados naquela noite chuvosa de confrontos. Aquela história fantasiosa tentava transformar o vigarista infiel em um coitado, refém da tirania corporativa de uma herdeira mimada e obcecada por controlar tudo na vida humilde e infeliz dele.
Durante toda a apresentação teatral e difamatória daquele defensor sem escrúpulos, a empresária manteve o rosto impassível e os olhos fixos na mesa de madeira polida daquele tribunal frio e iluminado. Ela sabia que ratos acuados costumam morder forte antes de morrer, e estava disposta a deixar o ex-marido cavar a própria cova em paz, cercado de mentiras escandalosas. Rodrigo observou a aparente inércia de sua goz com um brilho de esperança renovada, acreditando tolamente que o tom intimidador de seus advogados caros estava quebrando a resistência emocional daquela mulher de aço e indomável. O juiz do caso, um senhor severo conhecido por sua tolerância zero com fraudes corporativas, passou a palavra para a acusação e os representantes legais da Billion Dollar International Corporation. O advogado de Isabela, um homem alto de voz forte, levantou-se com a confiança de um gladiador, empunhando as armas mais letais do Coliseu. Meritíssimo. O teatro barato apresentado pela defesa é uma grave ofensa à inteligência deste tribunal e será completamente esmagado pelos fatos incontestáveis e pelas testemunhas que traremos diante de Vossa Excelência neste dia de Erigibari. Julgamento intenso. O primeiro passo avassalador da equipe jurídica da empresária foi a apresentação minuciosa e técnica de todas as transferências financeiras ilícitas e transações que Rodrigo fez para paraísos fiscais nos últimos anos. Um perito contábil do governo subiu ao palanque e explicou detalhadamente como o executivo usou senhas de acesso não autorizadas para esvaziar os fundos estratégicos e bancar jogos ilegais. Os telões projetavam as assinaturas digitais autênticas do réu, provando, sem qualquer sombra de dúvida, a autoria direta de cada fraude e a lavagem de dinheiro monumental. Feita com extrema! O rosto de Rodrigo perdeu de vez o pouco sangue que tinha, assumindo um tom cinzento doentio, enquanto os jornalistas anotavam freneticamente cada prova irrefutável de sua imensa culpa. Seus advogados começaram a suar frio, trocando olhares tensos, percebendo que aquele castelo de cartas de mentiras desmoronava sob uma avalanche de documentos oficiais e laudos periciais absolutamente precisos. A tentativa de pintá-lo como vítima evaporou como fumaça tóxica no vento, revelando a face feia e arrogante do verdadeiro parasita que sugou a alma de toda aquela corporação gigante. O promotor passou para a segunda fase do ataque implacável, chamando uma testemunha que fez o ex-líder corporativo se encolher fisicamente em sua cadeira dura de madeira nobre. Bianca, a ex-assistente executiva e amante oportunista, entrou no tribunal vestindo um uniforme laranja de presidiária, com as mãos algemadas firmemente à frente de seu corpo cansado e abatido. Ela fora capturada pela Polícia Federal tentando cruzar a fronteira com dinheiro não declarado. E logo aceitou uma delação premiada para reduzir sua própria pena pesada por envolvimento em desvios gigantescos. A jovem que antes exibia sorrisos arrogantes e vestidos curtos pelos corredores da empresa, sentou-se na cadeira de testemunha de cabeça baixa e voz trêmula de medo. Sob juramento oficial, ela confirmou todas as ordens de desvio de dinheiro dadas pelo amante, revelando conversas em que ele planejava deixar a esposa rica sem nada após a fuga. Bianca chorou copiosamente ao confessar que Rodrigo sabia de sua traição e aceitou usar o bebê como chantagem emocional para mascarar o rombo de milhões de dólares que ele provocava nas planilhas de controle. A defesa tentou descredibilizar a testemunha, gritando e destacando seu caráter duvidoso e histórico de mentiras manipuladoras para salvar a própria pele diante das autoridades judiciais inflexíveis e intimidadoras. No entanto, o estrago monumental já estava feito. As palavras da cúmplice traiçoeira ecoaram como pregos martelados violentamente no caixão da liberdade de Rodrigo diante da sociedade sedenta por justiça. O juiz repreendeu duramente os advogados de defesa, exigindo ordem e decoro naquele ambiente solene,
Enquanto o público murmurava chocado com a dimensão diabólica da crueldade e ambição daquele homem que fingia ser perfeito. Mas a verdadeira dona do império reservara o golpe de misericórdia mais profundo e doloroso para os momentos finais daquela cansativa, incrivelmente tensa e carregada sessão jurídica. O promotor convocou as últimas testemunhas, que consistiam em um grupo de funcionários honestos e dedicados, demitidos injustamente e humilhados publicamente por Rodrigo para encobrir suas fraudes complexas. Relatos de pais de família que perderam o sustento e carreiras brilhantes destruídas pela arrogância do executivo inundaram a sala, comovendo até os repórteres mais cínicos e endurecidos. Isabela levantou-se de sua cadeira estofada, caminhando lentamente em direção ao centro do tribunal. Sob os olhares curiosos e atentos de todos os cidadãos presentes naquele ambiente jurídico opressor. Meritíssimo este homem não apenas roubou fundos corporativos de uma entidade privada, mas também destruiu a dignidade de dezenas de trabalhadores incansáveis e tentou manchar a honra do meu pai. A sua voz soou clara e forte, carregando profunda tristeza, mas com uma determinação férrea e inabalável que exigia justiça severa para curar as feridas abertas pela ganância imensa. A pensão milionária que ele e seus defensores mercenários exigem descaradamente neste tribunal seria nada mais que uma recompensa infame dada a um sociopata mentiroso que vendeu a alma pela ganância cega. Peço a este tribunal que negue todos os pedidos absurdos da defesa e aplique o rigor da lei penal contra este parasita perigoso e sem escrúpulos, que prejudicou tantas vidas preciosas. As palavras cortantes da brilhante empresária caíram no silêncio do plenário com o peso esmagador de um bloco de granito, enterrando para sempre nesta terra as esperanças do criminoso derrotado e arruinado. O silêncio que se seguiu ao discurso magistral daquela mulher poderosa foi finalmente quebrado pelo golpe profundo e definitivo do martelo de madeira nobre na mesa imponente do velho juiz. As provas apresentadas pela acusação são claras e irrefutáveis, demonstrando um nível de malícia e planejamento criminoso que choca profundamente os pilares morais mais essenciais desta sociedade. Todas as reivindicações financeiras feitas pelo réu na ação de divórcio são sumariamente negadas e rejeitadas por este tribunal, com base na quebra de lealdade e na fraude corporativa grave e massiva. Considerando a vasta extensão das irregularidades financeiras e as provas de associação criminosa, condeno Rodrigo à pena máxima de 25 anos de prisão em regime inicial fechado e regime incrivelmente rigoroso. O veredito estrondoso causou tumulto no tribunal, com flashes de câmeras disparando sem parar descontroladamente, enquanto os policiais avançavam para prender o condenado que chorava copiosamente ao escorregar de sua cadeira dura. Seus advogados caros rapidamente recolheram os papéis inúteis e fugiram pela porta dos fundos, abandonando o cliente arruinado e cheio de dívidas para enfrentar uma prisão violenta e obscura. A justiça poética finalmente cumpriu seu papel de forma cirúrgica e devastadora, varrendo a escória corporativa para os porões úmidos de um sistema penal isolado e cruel, de onde nunca deveriam ter saído. Rodrigo foi arrastado pelos guardas em direção à cela, gritando pragas vazias e implorando por um perdão inútil que nunca seria concedido pela mulher, cujas cicatrizes emocionais foram curadas com muito esforço. O eco estridente de sua voz miserável sumiu pelos corredores de pedra fria, simbolizando o enterro definitivo de seu nome nas cinzas do esquecimento na metrópole vibrante que ele tentou dominar com total impunidade. Isabela continuou de pé no centro do salão, olhando a porta por onde o traidor sumiu, respirando o ar aliviado e purificado que marcava o fim real de seu longo e sombrio pesadelo.
Um oficial de justiça se aproximou com respeito, estendendo uma pasta azul marinho que continha os documentos finais e registrados que decretavam a dissolução absoluta e irrevogável dos laços conjugais falsos e tóxicos. A empresária pegou a caneta tinteiro dourada, que pertenceu ao seu falecido pai, sentindo a textura fria e firme daquele metal caro entre seus dedos elegantes antes de assinar com firmeza. Cada traço rápido de tinta preta no papel áspero cortava as algemas pesadas do passado, libertando sua alma ferida para voar livre sobre o império que ela reconquistou com mais do que um simples documento legal. Era a prova física de sua sobrevivência gloriosa e uma declaração inquestionável de independência pessoal e profissional diante de todo aquele machismo corporativo. Ela entregou a pasta ao oficial com um aceno discreto e educado, sentindo seu coração bater em um ritmo calmo e sereno que não sentia há mais de uma década. Ao cruzar as imensas portas do tribunal, as lentes frenéticas dos repórteres tentavam capturar qualquer sinal de fraqueza ou sofrimento no rosto estatuário da mulher mais poderosa de todo o país. No entanto, eles encontraram apenas uma serenidade magnífica e um sorriso indecifrável iluminando o rosto da guerreira vitoriosa que atravessou o inferno de chamas e voltou segurando as rédeas de seu próprio destino vitorioso. A brisa fresca da tarde despenteou seus cabelos soltos enquanto caminhava com suprema elegância em direção à limusine preta, que esperava pacientemente para levá-la de volta ao seu trono brilhante. As ruas barulhentas da cidade já não pareciam um cenário escuro e opressor, mas sim um reino fértil e dinâmico que respondia aos comandos silenciosos de sua líder suprema e brilhante. O sol começou a rasgar as nuvens densas que cobriam o céu, lançando raios de luz dourada sobre os altos prédios de vidro, como se os deuses celebrassem a queda do traidor incompetente. O jogo brutal de poder e traição terminou com o checkmate mais espetacular da história corporativa, deixando para trás uma lenda viva para ser estudada por jovens executivos sedentos por sucesso. Dentro do veículo luxuoso, Isabela encostou a cabeça no banco macio e fechou os olhos, deixando sua mente tática relaxar após a vitória colossal que esmagou impiedosamente seus inimigos mentirosos. Não haveria mais noites sem dormir corrigindo erros amadores ou engolindo o orgulho diante de um conselho de velhos conservadores. Porque a coroa pesada agora descansava confortável na cabeça de quem nasceu para reinar com brilho. A nova era do conglomerado familiar floresceu sob o brilho da mais pura justiça, e a tempestade deu lugar a um oceano de possibilidades infinitas e promessas prósperas de um futuro brilhante. 5 anos se passaram desde que a tempestade jurídica varreu a corrupção corporativa e inaugurou uma nova era brilhante de prosperidade. Isabela caminhava pelos corredores amplos do andar executivo, agora redecorado com obras de arte modernas e luz natural abundante. O ambiente de trabalho, antes sufocado pela arrogância e pelos segredos sujos do ex-presidente, transformou-se em um oásis de total transparência e eficiência produtiva. A empresa que antes operava sob a sombra constante de fraudes mesquinhas multiplicou seu valor de mercado, consolidando-se como a maior e mais invencível potência financeira de todo o continente. O antigo conselho de administração, que antes subestimava a inteligência analítica da herdeira, agora a reverenciava como uma líder visionária e insubstituível. As reuniões tensas, cheias de desculpas esfarrapadas para encobrir prejuízos de milhões de dólares, deram lugar a relatórios de lucros astronômicos e expansões internacionais ousadas e milimetricamente calculadas. Isabela implementou regras éticas rígidas que protegeram a corporação contra qualquer tentativa de corrupção ou desvio moral num futuro promissor e brilhante. A meritocracia substituiu o nepotismo, impulsionando a liderança feminina. O caso virou um exemplo de sucesso estudado nas melhores escolas de negócios do mundo, longe dos arranha-céus de vidro e aço onde o sucesso brilhava.
A realidade de Rodrigo era um retrato sombrio de desolação e sofrimento, trancado numa úmida cela de segurança máxima. Ele passava os dias vestindo o uniforme laranja desbotado e fazendo trabalho braçal debaixo do sol quente. Seu rosto, antes liso e bem cuidado, agora tinha rugas profundas e cicatrizes de brigas violentas, marcando a pele envelhecida com a vergonha imensa de seus crimes imperdoáveis e nojentos. A arrogância masculina foi esmagada pelas botas pesadas dos carcereiros e presos violentos. As noites na prisão eram ainda mais cruéis, pois o silêncio da penitenciária deixava os fantasmas do passado invadirem a mente atormentada do ex-executivo derrotado. Em seus pesadelos frequentes, ele voltava para aquele quarto de hospital luxuoso, segurando um bebê que simbolizava sua burrice colossal, enquanto ouvia a risada gelada e vitoriosa de sua brilhante ex-mulher. O remorso nunca brotou naquele coração egoísta, mas a dor insuportável de perder o status social o consumia como ácido, corroendo tudo por dentro. Ele tinha trocado um império de ouro puro por migalhas de terra suja. A situação trágica de Bianca não era muito diferente após cumprir sua pena reduzida por delação premiada com investigadores implacáveis. Aquela mulher que sonhava ser a rainha da alta sociedade, coberta de diamantes, agora vivia com uma identidade falsa numa cidadezinha esquecida no interior, trabalhando em madrugadas longas e exaustivas como faxineira em um supermercado decadente. Esfregava o chão de linóleo encardido. Lamentava amargamente as escolhas gananciosas e fúteis que arruinaram sua juventude e beleza. O medo constante de que os agiotas ainda a encontrassem envenenava cada minuto livre. O recém-nascido, abandonado naquele furacão de mentiras tóxicas e traições repugnantes, encontrou um destino surpreendentemente calmo e cheio de amor. Isabela, usando seus advogados de maior confiança, garantiu anonimamente que o menino fosse adotado por uma família humilde e carinhosa, longe da podridão corporativa que cercou seu nascimento triste. A criança nunca saberia do plano diabólico de extorsão ou da ligação do pai com o crime organizado, crescendo inocente e livre. A empresária poderosa não puniu o bebê sem culpa pelos pecados terríveis dos pais gananciosos. A solidariedade silenciosa de Isabela também se revelou na criação de uma fundação gigante dedicada a apoiar mulheres vítimas de violência financeira e emocional grave. A herdeira transformou sua própria dor profunda e humilhação do passado em uma força incrível para resgatar milhares de pessoas presas em abusos e mentiras. A falsa infertilidade que o marido usou como arma psicológica perdeu todo o sentido diante do enorme impacto materno que ela teve em tantas vidas vulneráveis e destruídas. A verdadeira grandeza de uma rainha estava em proteger os fracos. O relógio marcou o fim do expediente e Isabela desligou a tela do seu computador moderno com uma sensação reconfortante de dever cumprido e paz profunda. Ela se preparava para o maior baile de caridade do ano organizado por sua fundação e patrocinado pelos lucros extraordinários de sua corporação imbatível. Um longo vestido de seda esmeralda a esperava em seu closet particular, destacando a força vibrante e a elegância atemporal que a empresária carregava com uma naturalidade surpreendente e cativante. Não precisava mais se esconder nas sombras para proteger um marido profundamente medíocre. Ao chegar ao salão luxuoso do principal hotel da metrópole pulsante, os holofotes focaram na figura deslumbrante da mulher mais rica do continente brilhante. Os repórteres disparavam dezenas de milhares de flashes, capturando o sorriso leve e confiante de uma líder que cruzou o inferno para moldar uma coroa indestrutível de poder ético. Isabela desceu pelo tapete vermelho, trocando cumprimentos com convidados ilustres e autoridades influentes, que a admiravam com reverência sincera e profundo respeito intelectual. A presença magnética da soberana dominava cada centímetro daquele espaço imenso, sem qualquer esforço ou artificialidade.
O mestre de cerimônias anunciou o discurso principal da noite e um silêncio absoluto e respeitoso tomou conta do imenso salão cheio de milionários e poderosos. Isabela caminhou até o pódio de acrílico transparente, encarando aquele imenso mar de rostos atentos com uma calma profunda que refletia perfeitamente a maturidade de sua longa jornada vitoriosa. Suas palavras firmes ecoaram de forma clara pelos microfones, falando sobre a real importância da integridade corporativa e da capacidade humana de resistir diante de traições cruéis e inesperadas. Ela nem sequer mencionou o nome do ex-marido, reduzindo sua lembrança a quase nada. Não construímos nossos impérios apenas com pilares de concreto e planilhas de contabilidade rigorosas, mas com a verdade cristalina e inegociável que vive em nossos corações destemidos. A grande líder corporativa sorriu calorosamente, enquanto a plateia aplaudia de pé a mensagem inspiradora de força e resiliência feminina, que ecoou perfeitamente por cada canto daquele salão tão requintado. Entre os convidados alegres estavam antigos funcionários demitidos injustamente por Rodrigo, que agora ocupavam cargos de alta gerência na empresa após terem sido readmitidos pela empresária incrivelmente justa. O bem triunfou de forma esmagadora sobre a mediocridade criminosa e totalmente sombria. A festa se estendeu pela madrugada adentro, regada a muito champanhe caro e risadas bem sinceras, celebrando metas recordes de arrecadação que salvariam milhares de vidas inocentes no país. A grande empresária circulava entre as mesas, conversando animadamente com investidores globais e aliados estratégicos, fechando novos acordos formidáveis com uma simples troca de palavras inteligentes e sorrisos charmosos. O peso do mundo já não parecia um fardo esmagador sobre seus ombros, mas sim um universo de possibilidades infinitas, que ela dominava com maestria e uma graça inquestionável. O fantasma daquelas noites solitárias de choro contido estava banido para sempre de sua memória. Quando as portas do elevador panorâmico se fecharam, marcando o fim do evento esplêndido, Isabela se permitiu soltar um longo suspiro de alívio e total satisfação física. Ela desceu até a garagem subterrânea, acompanhada por seguranças discretos, e entrou em sua luxuosa limousine preta e blindada para a longa viagem de volta para casa. O interior do carro exalava um perfume de couro e baunilha, criando o cenário ideal para refletir enquanto ela observava as luzes brilhantes e velozes da metrópole. Não havia mais mensagens anônimas e cruéis para atrapalhar sua imensa paz de espírito. A mansão onde morava agora era um projeto arquitetônico moderno e iluminado bem diferente da casa antiga, fria e sombria que dividia com o ex-marido falso e corrupto. Situada no ponto mais alto e exclusivo de um bairro nobre, a residência contava com imensas paredes de vidro que davam uma vista panorâmica espetacular da cidade silenciosa que dormia. Isabela caminhou pelos corredores desertos, sentindo a madeira morna sob os pés descalços, após tirar os saltos altos e cansativos no hall de entrada. Aquele espaço refletia perfeitamente a transparência e a luz de sua alma. Na parede principal de sua biblioteca particular ficava o retrato imponente pintado a óleo de seu falecido pai, que a inspirara a ser firme e sempre justa. A guerreira encarou a tela marcante cruzando os braços e mantendo uma conversa silenciosa de respeito com o homem que dera início ao glorioso legado da família. A promessa solene feita naquela noite de chuva e desespero fora cumprida com uma precisão cirúrgica superando todas as expectativas financeiras e morais. A empresa estava segura e forte. Com uma taça de vinho tinto na mão delicada, a dona do império caminhou até o terraço de mármore branco que cercava sua imensa suíte presidencial. O vento frio da manhã bagunçava seus cabelos escuros, trazendo o aroma de orvalho fresco que cobria os enormes jardins projetados por paisagistas premiados e de grande renome internacional.
A metrópole abaixo dela se estendia como um vasto mar de concreto e luzes brilhantes. Um império complexo que respondia ao pulsar forte e decidido de seu coração blindado. O silêncio do céu estrelado era a trilha sonora perfeita para aquela glória. A justiça não era sorte ou um milagre divino caindo do céu, mas sim o resultado direto de seu gênio estratégico e sangue frio. Rodrigo acreditou erroneamente que aquela mulher apaixonada seria eternamente tolerante e cega diante de seus crimes absurdos, subestimando o vulcão adormecido que escondia a força de 1000 exércitos poderosos. O preço de tamanha arrogância foi a ruína completa e o esquecimento social, enquanto a recompensa da paciência silenciosa foi a consagração triunfal daquela rainha solitária e inabalável. A ordem das coisas restaurou o equilíbrio perfeito. A marca da traição no casamento já não definia a sua vida, que agora era incrivelmente próspera, cheia de fartura e de novos amigos leais. Aquela dor foi apenas o catalisador brutal para a sua metamorfose, transformando aquela crisálida frágil em uma borboleta com asas afiadas de ferro. Ela já não odiava o homem apodrecendo na prisão federal. O ódio exigiria uma energia preciosa, que ela preferia focar em suas grandes conquistas corporativas diárias. A indiferença total era o castigo mais letal. Um tímido raio alaranjado de sol começou a pintar o horizonte, rasgando o manto negro e estrelado da longa noite de descanso. O amanhecer se despedia, entregando o palco da natureza para o espetáculo diário do renascimento celeste, que aquecia os telhados frios daquela imensa e maravilhosa cidade. Isabela apoiou as mãos pálidas no parapeito frio do terraço, fixando seus olhos escuros no ponto exato onde o primeiro raio vencia a escuridão absoluta. A beleza daquela cena simbolizava a glória radiante de sua alma. Aquele amanhecer esplêndido trazia um profundo significado poético para a jornada de imensa dor e redenção que marcou os anos mais difíceis daquela empresária brilhante. O calor suave do sol banhava seu rosto, iluminando a pele clara e destacando o leve sorriso de triunfo que surgia devagar em seus lábios vermelhos. A escuridão terrível que, antes tentara engolir o império de sua família, fora destruída pela luz ofuscante da verdade e da justiça que nunca falham nessas batalhas. A tempestade finalmente acabou. Cada grande edifício que desenhava a silhueta da metrópole parecia saudar em silêncio a mulher que dominava a economia daquele país imenso com uma firmeza incrivelmente majestosa e soberana. As engrenagens complexas da sociedade moderna dependiam de suas decisões tomadas em escritórios luxuosos, provando a eficácia e a pureza de seu inquestionável e rígido código moral. O sofrimento profundo enfrentado naquela maternidade abençoada não foi o seu fim amargo, mas sim a provação de fogo que purificou a imperatriz para novas e grandiosas glórias. A majestade enfim reinava em paz. As memórias sórdidas de mentiras conjugais e fraudes corporativas sumiram como névoa sob o toque glorioso de um novo dia espetacular, maravilhoso e pacífico. Isabela girou sua taça de vinho quase vazia, observando o reflexo avermelhado do sol nascente atingir o cristal lapidado com uma intensidade quase avassaladora. O mundo lá embaixo acordava cheio de energia para as batalhas diárias do comércio voraz, enquanto a dona absoluta daquele jogo de xadrez corporativo descansava confiante em sua invencibilidade e grandeza total. Nada abalaria a rainha. Ela bebeu o último gole de vinho saboreando o gosto encorpado da bebida antiga, que trazia à mente as vitórias difíceis conquistadas durante a violenta guerra corporativa. Com passos lentos e calmos, ela voltou para o espaço confortável e acolhedor do quarto imenso, deixando a brisa fresca do lado de fora da grande porta de vidro. O leito suntuoso prometia algumas horas de sono tranquilo e paz profunda, antes que um novo dia de liderança começasse naquela imensa sede comercial. Uma mente brilhante que comandava com calma absoluta.
A história trágica de Rodrigo serviu de alerta para os tolos que ousaram subestimar a força e o talento feminino em um mundo dominado por falsos heróis e manipuladores covardes. O destino implacável destruiu os planos perversos de seus inimigos cruéis, enterrando seus nomes antigos em um esquecimento profundo, enquanto o legado da grande matriarca florescia magnificamente, livre de qualquer obstáculo fútil. O amanhecer confirmava que a verdadeira glória não pertence a quem nasce poderoso por mero acaso, mas aos guerreiros resilientes que assumem e dominam seus impérios com justiça firme e divina. O sol subiu completamente no céu, iluminando cada canto daquela metrópole barulhenta, afastando as velhas sombras com seu abraço incrivelmente quente e acolhedor. A rainha puxou as pesadas cortinas de linho e fechou seus lindos olhos cansados, mergulhando em um repouso doce e protetor, envolta em lençóis de pura seda que eram incrivelmente relaxantes. O jogo terminou de forma extraordinária, coroando para sempre aquela mente tão brilhante. Da grande e indomável imperatriz que salvou o honrado legado de sua majestosa família de uma destruição cruel, certa e dolorosa. O que foi? A luz fraca do abajur iluminava o rosto pálido de Isabela, enquanto ela analisava os relatórios financeiros.